pessoal, como vocês estão? Vim aqui falar um pouquinho sobre essa polêmica que tá circulando aí nas redes sociais em relação ao casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar. E aí, desde que ela postou aquele desabafo falando sobre o relacionamento abusivo em que ela estava vivendo, eu venho acompanhando a repercussão disso na internet e eu achei necessário vir conversar um pouquinho com vocês sobre essa temática que é tão importante e necessária. Então, relacionamento abusivo é toda e qualquer ação direcionada para outra pessoa que provoque um dano físico, moral, psicológico, material, financeiro, enfim. Então é mais comum que isso aconteça entre casais heterossexuais, né? Onde a mulher é a vítima e o homem é o abusador, mas também pode acontecer ao contrário, como também pode acontecer em relações homoafetivas, seja de dois homens ou de duas mulheres. Mas aqui vamos nos deter à relação heterossexual, por conta dessa especificidade do relacionamento. Então, se você já ouviu frases do tipo: você é só minha, ninguém vai querer você, você não chama a atenção de ninguém, ou então essa roupa fica horrível em você, ou você não faz nada direito, ou então suas amigas não prestam, você tem que ficar sozinha, eu que mando nessa casa. Então, frases como essa são comumente ouvidas por mulheres que estão em uma situação de abuso, que estão em um relacionamento abusivo. E muitas vezes isso acontece de uma forma sutil, acontece com a proibição de saídas para determinados lugares, faz com que a mulher ela viva em torno daquela relação, em torno daquele homem. E o relacionamento abusivo, ele tem um ciclo, né? O ciclo do abuso, ele acontece da seguinte maneira. Primeiro, ele começa com alguns sinais que são sutis e ao mesmo tempo fazem com que o abusador ele tenha um controle do relacionamento, ele tem um controle da mulher. Então pode ser um xingamento, pode ser uma humilhação, pode ser a privação de liberdade, né? Então, depois desse momento, o que é que vai acontecer? O segundo passo do ciclo é a explosão, que aí chega numa violência, né? Essa violência pode ser física contra a própria mulher, pode ser contra o patrimônio, pode ser uma violência moral, ou seja, humilhar essa mulher na frente de outras pessoas, ou mesmo no ambiente familiar, no ambiente doméstico. E aí vem a última fase do ciclo, que é a lua de mel, que é o arrependimento. Então esse homem ele vai pedir perdão, ele vai prometer que vai mudar, que as coisas vão ser diferentes, mas aí ele não consegue sustentar isso por muito tempo e vai voltar novamente ao início do ciclo, né? Então, o abuso, ele pode acontecer de uma forma com que a mulher ela se sinta tão presa, tão presa, tão presa que ela não vai conseguir sair dessa relação sozinha. Então, por isso que as pessoas geralmente falam assim: ah, ela gosta de apanhar, ela quer ficar nessa relação. E na verdade é um desafio muito grande a mulher conseguir de um relacionamento abusivo, sair sozinha de um relacionamento abusivo, e por isso ela precisa ter uma rede de apoio. Porém, uma das primeiras coisas que o abusador faz é cortar as redes, cortar as pontes dessa mulher. Então ele vai fazer com que ela se distancie da família dela, ela vai se distanciar das amigas. E como geralmente é uma relação de montanha-russa, né? Essa mulher ela não vai se sentir mais à vontade para compartilhar o que está acontecendo com ela para outras pessoas, seja uma amiga, a mãe, uma tia, enfim. Então fica muito mais difícil com que ela se sinta segura e fortalecida para sair desse relacionamento. O ponto principal e assim o ponto chave de uma relação abusiva é o controle. O abusador ele quer ter o controle dessa relação. E aí eu trouxe aqui algumas características, alguns sinais que podem ser
muito comuns no homem que ele é abusivo, que ele possa vir a ter comportamentos abusivos, né? Então, são homens incapazes de controlar os impulsos, mudam rapidamente, seguindo um padrão. Eles têm uma oscilação de humor muito grande, tem uma desobediência total das regras, né? São rebeldes, hostis e têm baixa autoestima. Geralmente são homens que já são agressivos, né? E eles têm um humor bem característico, que é um humor mais fechado, mais deprimido. Só que isso, assim, não tem como a gente dizer, olha, se o homem tiver assim, ele vai ser abusivo. Na verdade, são sinais pra gente estar observando da identificação de um relacionamento abusivo. E aí, pensando nessa polêmica envolvendo Maíra e Arthur, eu vou pontuar algumas questões. Primeiro, que é importante sim que a gente perceba que há uma diferença muito grande da vida real para a vida virtual, né, para o mundo virtual. Então as pessoas elas falam o que elas querem. Assim como eu vim aqui falar a minha opinião e me posicionar enquanto mulher, enquanto psicóloga, Maíra também ela trouxe a versão dela e Arthur trouxe a versão dele. O discurso de Maíra me chamou muita atenção. Primeiro, porque foi um desabafo onde ela trouxe várias situações em que ela percebia que estava sendo diminuída, que estava sendo inferiorizada e que aquele homem estava fazendo com que ela perdesse a sua essência. Ela estava deixando de ser quem ela era. E aí eu fui olhar nos comentários do vídeo que ela postou e tinham muitas mulheres falando que ela estava fazendo aquilo para chamar atenção, porque ela queria Ibope, porque o cara estava indo embora para São Paulo. Então, assim, gente, isso também é um reflexo, né? É um reflexo desse machismo, de uma sociedade que não consegue validar o discurso da mulher. Então, isso também faz parte do abuso, né? Porque aí quando vem um homem que é bonito, que é atraente, e ele fala que ele não fez isso, mas ele traiu. Então, a traição também a gente pode considerar como um tipo de abuso, como um comportamento abusivo, na medida em que a mulher ela se sente inferior, ela se sente indesejada, ela tem a sua autoestima ferida, né? Porque ele, de algum modo, disse, olha, você tá aqui, mas eu prefiro estar com outra mulher, eu prefiro ter relação com outra mulher. Então ele vem com todo aquele discurso de arrependimento, de choro e tudo mais, e isso sensibiliza, né? E no vídeo que ele postou, eu acompanhei vários comentários também de mulheres dando apoio para ele, dizendo, eu tô com você, eu acredito em você e tudo mais. Não estou aqui para dizer quem está sendo verdadeiro e quem está mentindo. Mas toda essa situação da polêmica desse relacionamento serviu pra gente trazer à tona a importância de se falar em relacionamento abusivo e a importância da gente perceber isso como algo que está próximo, como algo que acontece com muitas mulheres e que nem todas elas têm a visibilidade e tenha a oportunidade de externalizar o que está acontecendo, assim como Maíra fez. Então eu acredito que essa situação ela sirva também para dar voz a algumas mulheres, para empoderar, para encorajar essas mulheres a falarem de como elas têm se sentido e o que elas estão vivendo. Quando eu compartilhei nas minhas redes sociais sobre essa situação, né, e o meu posicionamento, eu recebi algumas mensagens de pessoas discordando, e é natural, eu não me importo, eu acho que esse espaço aqui da internet é um espaço de troca e a gente precisa desconstruir e construir muitas coisas também. Mas me chama a atenção porque a mulher ela é sempre colocada como uma louca, como uma desequilibrada, como uma bipolar, como aquela que não tem um comportamento adequado, sabe?
Então, são coisas para a gente pensar e para a gente refletir sobre como vem sendo construída, né, essa imagem da mulher e o que é que se espera da mulher nas relações, porque o perfil de relacionamento abusivo ele precisa ser diferenciado, né? O olhar precisa ser diferenciado nos homens e nas mulheres, porque há uma diferença de gênero e é gritante. Isso a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar para lá, porque é uma construção sociocultural. Então, a mulher, culturalmente, ela foi inferiorizada, culturalmente, ela foi colocada à margem de algumas coisas, né? Então, esse é o momento da gente trazer essa situação. E eu recebi também muitos relatos de mulheres que passaram por situações como essa. Eu vou colocar alguns, né, aqui em algum lugar do nosso vídeo, mas como uma maneira também de alertar e de mostrar que o relacionamento abusivo e a agressão, ela não é só física, mas os efeitos psicológicos de um relacionamento abusivo, eles acontecem durante e eles acontecem depois que a mulher vem sair desse relacionamento. Porque afeta a forma como ela se vê, a forma como ela se relaciona, a forma como ela enxerga o mundo, né? Afeta de uma forma muito significativa, emocionalmente, os comportamentos, os pensamentos. Hoje, essa temática ela tem tido uma visibilidade maior do que há 10 anos atrás, por exemplo. E desde a criação da Lei Maria da Penha em 2006, a violência contra a mulher, ela vem sendo debatida, ela vem sendo discutida, mas ela ainda acontece. Então, eu sei que as mulheres também podem ser abusivas. Em algum momento eu também posso ter sido abusiva, tanto num relacionamento amoroso quanto em qualquer outro tipo de relação. Mas você, mulher, que tá passando por uma situação como essa, perceba que você não tá sozinha, entenda que você não é louca, que você não é desequilibrada, porque esse é o mecanismo mesmo que a sociedade criou, né, para calar as mulheres, para fazer com que as mulheres não se sintam capazes de ocupar espaços e de reivindicar e de ter voz, sabe? De dizer, poxa, isso aqui tá acontecendo comigo e eu vou falar, eu vou escancarar, porque aí ela tá se expondo muito, ela tá passando vergonha, ela é desnecessária. Mas aí pensem, se fosse ao contrário, se o Arthur tivesse expondo, né? Ah, a Maíra fez tal e tal coisa comigo, aí ia dizer, ah, a Maíra é louca, e esse cara, ah, ele é tão bom, e por que ela não quer estar com esse cara? Enfim. Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre essa temática para vocês, que é tão importante e é necessária. E eu, sempre que possível, eu vou estar abrindo esse espaço de discussão aqui, eu vou estar externalizando a minha opinião e eu vou exercer o meu compromisso como psicóloga, como mulher, de acolher e de empoderar outras mulheres. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que esse vídeo ele é relevante para alguém e ele possa circular, né? Um beijo e até a próxima.